E aí, galera? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos mistérios mais sinistros e comentados dos Estados Unidos, o Experimento Montauk. O Experimento Montauk, supostamente conduzido na base aérea de Montauk, lá em Long Island, Nova York, é prato cheio para quem curte teorias da conspiração. Dizem que por trás dos muros da base, rolavam experimentos macabros com soldados e civis, mexendo com coisas que não deviam. É de arrepiar. Então, se preparem para embarcar nessa viagem alucinante pelo mundo do experimento Montauk. Apertem os cintos, porque a gente vai encarar de frente as histórias mais bizarras e tentar entender por que esse mistério continua fascinando tanta gente. Para entender a história do experimento Montauk, precisamos voltar algumas décadas, até o auge da Segunda Guerra Mundial. Dizem que, em 1943, a Marinha Americana, junto com o gênio Nikola Tesla, estava fazendo uns experimentos ultra-secretos na Filadélfia. O objetivo: tornar navios invisíveis ao radar inimigo, tipo mágica. A lenda diz que durante um dos testes, o negócio desandou. O navio USS Eldridge teria sumido completamente do mapa. Desapareceu. Dizem que o governo americano, de cabelo em pé com o que tinha feito, resolveu levar os tais experimentos para um lugar mais isolado, a base aérea de Montauk. O experimento Filadélfia, apesar de nunca ter sido confirmado, é uma das maiores lendas da conspiração do século XX. A história diz que um navio da Marinha desapareceu e reapareceu misteriosamente. A Marinha Americana sempre negou qualquer envolvimento com o projeto Rainbow ou com experimentos de invisibilidade. Eles afirmam que tudo não passa de ficção. Mas, para a galera das teorias da conspiração, isso só confirma que o governo está escondendo o ouro. Eles acreditam que há muito mais por trás dessa história. A lenda do experimento Filadélfia bombou nos anos 50, quando um tal de Carl Allen começou a mandar cartas com relatos cabeludos dos eventos para ufólogos e escritores. Ele descrevia detalhes impressionantes. Allen jurava de pé junto que tinha visto tudo e dizia que o governo estava usando tecnologia alienígena para manipular o espaço-tempo. Eita! Isso só aumentou o mistério. E foi aí que a conexão com Montauk começou a ser feita. As teorias se expandiram, sugerindo que experimentos secretos continuaram em Montauk, envolvendo controle mental e viagens no tempo. Se você achava que invisibilidade já era demais, se segura, porque a coisa vai longe. Em Montauk, os boatos são ainda mais sinistros, tipo filme de terror. Controle da mente, viagens no tempo, experimentos com crianças e até portais para outras dimensões. Dizem que, em Montauk, os cientistas do governo foram longe demais, explorando os limites da física e da mente humana. De dar medo. Mas a ideia de um lugar onde o governo faz experimentos que desafiam a lógica e a própria realidade é, no mínimo, assustadora, né? Apesar da falta de provas, o experimento Montauk ganhou força ao longo dos anos por causa dos relatos de supostas testemunhas. Pessoas que dizem ter visto os paranauês em Montauk ou que juram ter sido vítimas dos experimentos ajudaram a construir a aura de mistério e terror da história. Muitos desses relatos falam sobre coisas estranhas acontecendo na região de Montauk. Luzes sinistras no céu, transmissões de rádio bizarras, animais agindo como se tivessem visto assombração, e até aparições de criaturas que mais parecem ETs. Mas, apesar das dúvidas, os relatos das supostas testemunhas continuam alimentando a imaginação das pessoas e contribuindo para a aura de mistério que envolve o experimento Montauk. Se tem uma figura que se destaca nessa história toda, essa figura atende pelo nome de Preston Nichols. Imagine um cara que mistura ciência, conspiração e uma pitada de loucura. Esse era Nichols, o autoproclamado denunciante de Montauk.
Preston Nichols jurava que tinha trabalhado como engenheiro eletrônico na base de Montauk durante os anos 70 e 80. Segundo ele, a base era tipo um Área 51, onde o governo fazia experimentos de controle mental, viagens no tempo e até contato com ETs. Mesmo assim, os livros de Nichols viraram bíblia para os fãs de conspirações e ajudaram a espalhar a história do experimento Montauk. Com tantas histórias malucas, relatos bizarros e teorias que não se sustentam, fica difícil saber o que é verdade e o que é lorota no caso do experimento Montauk. A real, meus amigos, é que não tem prova nenhuma que confirme os experimentos ou as tecnologias que falam por aí. A base aérea de Montauk, que fechou em 1981, realmente existiu. Mas, segundo o governo americano, a base era usada para fins militares comuns, tipo testar radares e treinar soldados. Nunca teve nada de experimentos secretos, controle mental ou viagens no tempo. A falta de evidências é um dos principais argumentos contra a veracidade do experimento Montauk. O experimento Montauk, com toda a sua aura de mistério e conspiração, não ia ficar de fora da cultura pop, né? Um dos exemplos mais famosos é a série Stranger Things, da Netflix. A série faz várias referências ao experimento Montauk, como a base militar secreta, os experimentos com crianças e a abertura de portais para outras dimensões. Outro exemplo é o filme The Montauk Project, lançado em 2015. Esses são apenas alguns exemplos de como o experimento Montauk tem inspirado a cultura pop. O experimento Montauk, mesmo sem provas e cheio de furos, continua fascinando e aterrorizando pessoas no mundo todo. A ideia de que o governo esconde segredos cabeludos da galera, fazendo experimentos sinistros e controlando nossas vidas, é um tema que nunca morre. E Montauk, com seus experimentos de controle mental, viagens no tempo e portais para outras dimensões, é a materialização máxima dessa paranoia. Dá até medo. Outro fator que contribui para o fascínio por Montauk é a nossa própria necessidade de acreditar em algo maior que nós mesmos. E claro, não podemos esquecer o apelo do mistério e do desconhecido. Gostamos do que dá medo. No fundo, o mistério do experimento Montauk tem a ver com a nossa própria capacidade de acreditar. É fascinante como nossa mente trabalha para preencher os espaços vazios. Quando a gente se depara com uma história que nos intriga, que mexe com nossos medos e esperanças, nosso cérebro tende a preencher as lacunas, ligando os pontos, mesmo que não faça muito sentido. É um processo quase automático. No caso de Montauk, a falta de evidência se torna, para alguns, uma prova da conspiração. É muita criatividade. As teorias se multiplicam, cada uma mais elaborada que a outra. Afinal, se o governo está encobrindo a verdade, é claro que não vai ter prova, né? Essa lógica circular é o que mantém muitas teorias vivas. O poder da crença é uma coisa poderosa, capaz de nos levar para lugares incríveis, mas também de nos cegar para a realidade. A linha entre fato e ficção pode se tornar muito tênue. No caso do experimento Montauk, é importante manter a mente aberta, mas também o pé no chão. Questionar é essencial, mas sem perder o senso crítico. O experimento Montauk, mesmo sem provas e com mais perguntas do que respostas, deixou sua marca na cultura popular e no imaginário coletivo. As histórias e teorias que surgiram ao longo dos anos continuam a intrigar e fascinar pessoas ao redor do mundo. A lenda de Montauk nos lembra do poder das teorias da conspiração, da nossa necessidade de acreditar em algo maior que nós mesmos e do fascínio pelo desconhecido. É uma história que mistura medo, curiosidade e a eterna busca por respostas. Montauk virou um símbolo da paranoia da Guerra Fria, da desconfiança em relação ao governo e da busca incessante pela verdade, por mais estranha e assustadora que ela possa ser. A ideia de que algo tão extraordinário poderia estar escondido em plena vista é irresistível.
Enquanto não aparecerem provas que confirmem ou neguem as histórias sobre o experimento Montauk, a história vai continuar sendo contada e recontada. Cada nova geração descobre e reinterpreta os mistérios, mantendo a chama da curiosidade acesa. E você, o que acha? Acredita na história do experimento Montauk, ou será que tudo não passa de uma grande lenda urbana? Compartilhe suas teorias e medos nos comentários. A discussão continua, e cada opinião adiciona uma nova camada a este enigma sem fim.